Olá pessoal, vamos para mais uma aula de Estradas 2. Hoje a gente vai falar um pouquinho, sobre análise de tensões, deformações e deslocamentos. Então, como que é feito, essa questão de análise de tensões e deformações. Só uma aula bem introdutória mesmo. A gente vai falar um pouquinho sobre a teoria da elasticidade, a evolução dos estudos, a deformabilidade dos materiais, dimensionamento mecanístico empírico e alguns softwares de dimensionamento. Bom, a teoria da elasticidade, o que ela é? É muito utilizada na mecânica dos solos e na resistência dos materiais, no geral. É considerado o solo, ou a camada em si, como um material que é isotrópico, homogêneo e elástico, quando as forças são aplicadas na superfície, se a gente está se tratando de pavimento. E aí, esse meio ele é considerado semi-infinito, Então, ele é um meio que ele consegue ter essas características de isotropia, homogeneidade e elasticidade. Bom, se a gente pensar com relação à tensão, Então, a tensão sempre vai ser a força sobre a área. Tá, mas que área, E que força? A carga considerada para o dimensionamento de pavimentos é uma carga, do eixo simples de roda dupla. Ou seja, eu tenho um eixo simples, com apenas um eixo lá no caminhão. E esse eixo, ele tem uma roda dupla. Essa roda com 80 kN, ou cerca de 8,2 toneladas ou 18 mil libras. Então, isso aí é padronizado praticamente no mundo inteiro, essa questão da carga por eixo. Beleza. Sendo assim, a carga de cada uma da roda, Então, se eu tenho um eixo simples de rodas duplas, então eu tenho 4 rodas. Então, cada roda eu vou ter 20 kN. Beleza. Só que se o meu pneu tiver menos inflado ou mais inflado, concorda que a área de contato ali, da minha roda, ela vai ser diferente. Então, foi padronizado, que a pressão de inflação dos pneus seria de 55 Newton por centímetro quadrado, ou de 80 libras por polegada quadrada. Então, toda vez que a gente for calcular tensões do pavimento, calcular, por exemplo, fazer ensaio em campo, exemplo, a viga Benkman, a gente precisa controlar a inflação dos pneus. Por quê? Porque isso vai estar diretamente relacionado à área de contato ali do pneu e pavimento, e aí, consequentemente, vai influenciar na minha tensão. Bom, e aí, com isso, a gente consegue calcular qual que é a área de contato desse pavimento, dessa roda, com esse pavimento. E aí, se a área de contato for considerada circular, a gente tem que esse raio, digamos, de contato, seria aproximadamente 10,8. Por que eu estou falando isso, Esses são padrões, São medidas padrões. Obviamente, se eu trocar o tipo de caminhão, trocar a inflação dos pneus, eu vou ter outro tipo, outra área de contato e, consequentemente, outro raio de atuação. Então, toda vez que a gente for usar algum software, calcular alguma coisa que relacionar a tensão no pavimento, a gente vai precisar conhecer qual que é o veículo que está passando por ali. Beleza. E aí, de onde que veio esses estudos, Os estudos, eles começaram com... As primeiras teorias que surgiram foi a teoria de Bolsinesky. Ele, nessa solução dele, o que ele traz, uma força P, essa força é pontual, e aí, através do modelo de Bolsinesky, ele consegue determinar qual que é a tensão num ponto do pavimento, num ponto da superfície ali. Só que o que eu preciso conhecer? Eu preciso conhecer qual que é a distância em X, qual que é essa distância aqui da força P aplicada até o meu ponto, que eu quero conhecer, e qual é a profundidade dele, e obviamente qual que é a força P. Beleza, conhecendo esses parâmetros eu consigo calcular a tensão nesse ponto. Maravilha, consigo calcular a tensão. Só que tem um porém. Na teoria de Bolsinesky eu só consigo trabalhar com uma camada só. E aí isso ficava um pouco complicado com relação ao pavimento, porque o pavimento tem várias camadas.
Então elas vão se comportar de maneira diferente. E aí começa a complicar mais. Essa é uma maneira, né, de eu fazer esses cálculos manualmente. E aí um segundo estudo, né, muito conhecido, a teoria de Burmeister. Essa teoria, ele consegue considerar duas camadas, ou três camadas, né? Para uma carga distribuída em uma placa P. Então já começou a melhorar. Antes eu tinha um carregamento pontual e agora eu já tenho um carregamento de uma placa. Então esse modelo eu levo em consideração que a lei de Hooke é válida, né? Então eu tenho ali a teoria a elasticidade dessa minha camada, ou seja, o módulo tanto na tração quanto na compressão vão ser iguais. As camadas não têm peso, então eu não considero a força gravitacional. A superfície da camada superior, fora da área carregada, não está sujeita a tensões, então aqui fora eu não tenho tensão nenhuma. A área carregada tem apenas tensões normais, ou seja, não tem, né, tensões que vão acabar formando algum ângulo, né, com essa minha superfície diferente de 90 graus. E as grandes profundidades, as minhas tensões são nulas. Então, não sei se vocês lembram lá de Geotecnia 1, né, Mecânica dos Solos, o que acontece com as tensões? Elas vão, a tensão é aplicada na superfície, né, do solo ou da minha camada, e aí essa tensão ela tende a se dissipar, ou seja, ficar uma área cada vez maior, né, de atuação dessa força, e aí, consequentemente, a minha tensão fica bem pequenininha. Então, lá, por exemplo, em 2 metros, 3 metros, 5, 10, 20, 30 metros, eu não vou ter uma tensão que vai ser desprezível. Então, essa tensão é considerada nula. Ok. Depois veio quais eram as limitantes, né, desse modelo. Deixa eu voltar aqui. Os limitantes desse modelo são que eu só consigo ter 3 camadas, né? E aí eu não consigo, por exemplo, uma força aqui fora né? Esse aqui eu estou considerando a força só de uma roda, mas na verdade eu tenho 2 rodas, né? Então eu preciso ir evoluindo os estudos com relação a isso. Aí depois vem a teoria das espessuras equivalentes de Odemark. Beleza. A ideia da teoria é representar as camadas do pavimento por uma camada equivalente, né? Então, por exemplo, a teoria de Bolsinesky, eu tinha uma camada só. Então, o que o Odemark pensou? Bom, eu vou então fazer uma equivalência de camadas. Quanto que essa camada equivale? Por exemplo, tem uma camada de BGS e uma camada de solo-cimento, beleza? Quanto que essas 2 camadas juntas vão representar? Por exemplo, né? Digamos que essa camada de BGS e essa camada de solo-cimento representa 5, vamos colocar. Qual camada, com qual módulo de elasticidade, com qual coeficiente de Poisson vai me dar uma camada exatamente igual às 2, que no caso seria 5, jogou um número qualquer, né? Então, eu vou estipular a espessura dessa camada, que é chamada de camada equivalente. Então, olha, essa camada equivalente, ela representa a camada de BGS mais a camada de solo local. Então, eu consigo fazer isso pela teoria de Odemark. Ok, e aí, hoje, o que a gente tem, né? Essas teorias são bem antigas. Hoje, a gente tem ensaios, né, que permitem avaliar os nossos materiais em cima do carregamento repetido. Então, eu tenho a carga repetida do equipamento no material, e aí essa força, né, que são aplicadas nos materiais, eu consigo medir tanto a elasticidade quanto a deformabilidade, né, a deformação plástica, no caso. Ok, e esses ensaios de carga repetida, né, eles funcionam da seguinte forma. Como que acontece no campo? Bom, no campo eu tenho uma roda, né, de um veículo, e aí essa roda, ela carrega essa área, certo? A partir do momento que essa roda ela passa, né, pelo meu pavimento, esse ponto inicial ele foi descarregado até a passagem da próxima roda.
Então, é um carregamento que, por isso que ele é chamado de cíclico, né? Então, a roda está ali, está carregando aquele ponto. Com a passagem da roda, esse carregamento ele deixa de existir nesse ponto, até a passagem do próximo veículo. Então, esse carregamento ele tem uma certa frequência, né? Então, qual é a frequência de passagem desse veículo? Ou qual é a frequência da passagem de roda, né? Por exemplo, um caminhão que eu tenho 9 eixos, quantas rodas vão passar por aquele mesmo ponto? E depende, obviamente, do tipo de veículo, né? Da velocidade e da profundidade da camada. Então, eu tenho esses fatores que vão influenciar no meu ensaio de carga repetida. Então, primeiro, a amplitude, né, dessa força, qual a amplitude dela, qual é a frequência que ela está sendo aplicada, e esses dois fatores estão atrelados ao quê? Ao veículo, né, quantos eixos vai ter, quantas rodas vão estar passando por ali, qual é a velocidade, qual é a profundidade da minha camada. Então, tenho esses fatores que vão influenciar no meu ensaio de carga repetida. E como é que isso funciona, né? Eu tenho aqui meu corpo de prova, esse corpo de prova ele vai estar confinado, né? Então, vou ter uma tensão aqui sigma 3, que vai estar confinando esse corpo de prova. Lembrando que no ensaio, esse confinamento é feito com ar comprimido, né? Então, vou injetar ar comprimido na minha câmara para aplicar tensão, né? Confinante nesse corpo de prova, para simular o que eu vou ter lá no campo. E aí, eu vou aplicar uma tensão em desvio. Essa tensão em desvio ela vai ser aplicada e vai ser aliviada. Então, a frequência ela pode ser de 1 Hz ou de 2 Hz, né? Vai depender do ensaio normatizado que a gente vai estar fazendo. 1 Hz é usado para solos, por exemplo, a gente usa 1 Hz para fazer o ensaio de módulo de resiliência e 2 Hz para fazer o ensaio de deformação permanente. Já nas misturas asfálticas, a gente utiliza a frequência de 1 Hz para fazer os ensaios de fadiga e o ensaio de módulo de resiliência. Bom, e aí aqui tem um gráfico, né, para ilustrar para vocês como que acontece esses deslocamentos, né, no corpo de prova. Então, eu tenho aqui meu estágio inicial, deixa eu pegar um laser aqui. Eu tenho aqui meu estágio inicial e aí é aplicada a carga. Quando é aplicada a carga, esse corpo de prova se deforma, né, até certo ponto, e aí quando essa carga é cessada, ele retorna. Por quê? Porque ele tem um retorno elástico. Beleza, ele retorna digamos, o deslocamento. Na próxima aplicação de carga, o que vai acontecer? Ele vai deformar, né, e vai recuperar. Então, isso vai acontecendo ciclo a ciclo. E existe um deslocamento que ele não é recuperável, que é chamado deslocamento plástico, né? E aí, com o passar dos carregamentos, eu tenho deslocamento plástico acumulado. E isso no campo, o que seria, né? O deslocamento plástico acumulado? Seria a deformação permanente ali da trilha de roda. Então, o afundamento de trilha de roda nada mais é do que esse deslocamento plástico aqui acumulado ao longo, né, das passagens do eixo ali na minha rodovia. Beleza. E aí a gente parte para a parte do dimensionamento mecanístico empírico, né? O método, né, por que é chamado mecanístico empírico? Ele visa estabelecer um dimensionamento com bases analíticas, né, e experimentais. Então, o empírico vem da parte experimental, né? O que a gente tem uma mudança assim, drástica entre o método mecanístico e o método empírico, que hoje é muito utilizado no Brasil. Essa mudança é principalmente que quando a gente implanta um método mecanístico empírico, o fato de eu aumentar as camadas não significa que eu vou estar resolvendo o meu problema. Por exemplo, quando eu tenho tráfego muito elevado, eu não adianta eu aumentar a minha camada infinitamente, vou colocar 1 metro lá de camada de pavimento, né? Não, muitas vezes isso não vai resolver o meu problema. O que eu tenho que fazer? Quando eu implanto um método mecanístico empírico, eu vou ter a interação entre essas camadas. Então, quando eu vejo que, nossa, esse material ele não está suportando esse tráfego,
O que eu preciso fazer? Eu não vou aumentar a espessura desse material. Muitas vezes é necessário eu trocar esse material, porque ele não é adequado para aquele carregamento. Então, eu preciso compatibilizar esses materiais e testar as várias combinações, para daí reduzir os custos de construção, né? Que esse é um enfoque principalmente do método. E óbvio, né, a durabilidade. E aí, para isso, eu tenho alguns softwares. Por exemplo, né, softwares antigos que a gente utilizava era o FEPAVE, o Elsin 5, e hoje a gente tem, né, o Medina, que tem a licença gratuita e disponível para download no site do IPR. Então, qual que é a diferença entre esses softwares, né? O FEPAVE, por exemplo, é bem antigo, que era aqueles cartões perfurados, né? Então já foi um dos primeiros, né, que chegou no Brasil, foi o FEPAVE. Depois teve o Elsin 5. O Elsin 5 tem muita gente que ainda utiliza, só que ele precisa que você crie uma máquina virtual, porque ele só funciona em DOS. Então, acaba dificultando, né, o procedimento de dimensionamento. E hoje a gente tem o Medina, que é o mais novo software de dimensionamento brasileiro, feito para os materiais que a gente tem aqui no Brasil. Essa licença é gratuita. Eu até recomendo que vocês baixem, né, o Medina no site do IPR. Ele é de fácil... a interface dele é fácil, né? Então, se vocês quiserem já começar a mexer, a ter uma familiaridade com o software, seria interessante. Bom, então era isso. Eu tenho, né, apresentei os softwares e um pouquinho como é que funciona as análises de tensões, né, os estudos que foram feitos. E era isso para a aula de hoje.